ler é enxergar com os olhos da mente, né? Quando você consegue imaginar um mundo ou uma realidade diferente daquela na qual você vive, você também aceita que as coisas podem ser diferentes no mundo, você aceita a diferença. Eu me chamo Daniel, eu nasci no Rio de Janeiro, mas desde que eu tenho 2 anos de idade eu moro em Florianópolis, então acho que muitas vezes eu me sinto mais catarinense do que carioca. Para mim, escrever, eu diria que é muito mais um processo de transformação do que um ato criador. Eu não gosto muito de pensar na ideia de criação, porque me remete muito a Deus e a noção de um autor como um pequeno Deus que tem pleno controle sobre a sua obra. Eu não acho que eu tenho pleno controle sobre a minha obra, eu também fui criado por ela, sabe? Ela também me transformou. Hoje eu publiquei 3 contos numa coletânea em 2013, na metade de 2013, e foi uma coletânea organizada pela Milo Leite, que é uma escritora paulista que também está morando em Florianópolis, e ela também organizava uma oficina de escrita na qual todos esses autores participavam. E foi dessa oficina que surgiu esse desejo de ter um primeiro trabalho publicado, né? Ver uma coisa impressa no papel. Esse processo de ter o primeiro livro publicado é uma coisa muito louca, assim, porque antes do lançamento, agora, parece que é uma coisa fechada numa represa, mas depois, a partir do lançamento, vai ser como se essa represa quebrasse e esse livro fosse escorrer para vários lugares que eu nem imagino onde isso pode chegar, mas, sei lá, tô disposto a ir junto. A protagonista da Cidade Flutuante é a Dominó, a bailarina mais famosa da Companhia de Dança Imperial. Ela começa o livro vivendo em Urjuane, que é a Cidade Flutuante, nessa bolha que é a capital do Império, que flutua do resto, né? Não tá totalmente inserida no mundo em que eles vivem, é uma coisa como se estivesse à parte. E por isso mesmo ela vive tão isolada da realidade, ela tem uma visão muito, muito perfeitinha de como são as coisas. E depois ela começa a perceber que enfim, o mundo em volta dela não é o que ela pensava que fosse, não é tão bonitinho assim. Os autores que eu mais admiro, assim, eu consigo pensar de cabeça um que com certeza está acima de todos os outros, que é o Ítalo Calvino. Para mim, ele é um dos que entendeu a condição humana, assim, tipo, ele consegue falar disso com uma simplicidade muito rica, sabe? É uma coisa rara de se fazer, é uma coisa difícil de se fazer. E ele encontrou esse tom, sabe, nos textos dele, na obra dele. O Fantástico, ele tem isso, né? Ele vai fazer com que você tenha que aceitar aquilo para conseguir entrar na história. Enfim, os personagens daquele mundo também não se questionam por que aquilo seria impossível de acontecer. Não é inverossímil, é verossímil. O Fantástico, ele faz com que aquilo que supostamente fosse inverossímil seja verossímil.